E agora, quem poderá defender-nos das dúvidas históricas? Eu, o Thiaguinho Colorado. E aí, galera, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui, professor Tiago Cavalcante, direto do Núcleo Pré-Vestibular, para trabalhar mais alguns assuntos dessa disciplina fantástica chamada Ciências Humanas, mais especificamente a área de História, tá certo? Hoje nós vamos trazer um tema que não é daqueles temas mais cobrados, tanto que você vai ver que a aula vai ser um pouquinho mais curtinha, é só para relembrar alguns conceitos importantes entre um período de transição, que é a Idade Média, que a gente viu na aula passada, e a formação dos chamados Estados modernos, a formação das chamadas monarquias absolutistas, tá certo? Então vamos lá percorrer essa jornada em torno do conhecimento, vamos relembrar um pouquinho o que foram os chamados Estados modernos. Olha só, na transição do feudalismo para o capitalismo, vão surgir dentro da Europa os chamados Estados modernos. O que seria o tal do Estado moderno? Essa expressão ela é utilizada para fazer a diferenciação entre os estados modernos e os estados antigos. Estados antigos, a antiguidade oriental e a antiguidade clássica. Quais seriam os estados da antiguidade oriental? Egito, Mesopotâmia, fenícios, hebreus, persas. Quais seriam os estados da antiguidade clássica? Gregos e romanos, que nós já vimos por aqui, tá? E o estado moderno é o que vai surgir com a queda do feudalismo, com a crise do feudalismo. São os países que nós conhecemos hoje. É Portugal, Espanha, França, Inglaterra e outros mais que vão surgir nesse momento, tá certo? Então isso é o chamado Estado moderno, em oposição ao Estado antigo, que é aquele que entrou em colapso, tá certo? Entre o Estado moderno e o Estado antigo, perceba que existe uma espécie de hiato, que seria a Idade Média. Ou seja, a Idade Média é um período onde existe uma ausência de um Estado centralizado, tá certo? O que mais caracteriza esse período é exatamente a fragmentação do poder político. Como o poder político é fragmentado, não existe um Estado forte, não existe um Estado centralizado, beleza? Deu para entender esse conceito? Ficou clarinho na cabeça? GG, joinha, joinha. Agora a gente vai para um outro momento, tá? Esse Estado moderno, ele vai emergir da chamada crise do sistema feudal. O sistema feudal é aquele sistema predominante durante a chamada Idade Média, politicamente fragmentado, economicamente rural e agrário, sociedade estamental e com a profunda influência da religião dentro do cotidiano das pessoas. Essa sociedade feudal ela vai entrar em crise, você lembra bem disso, foi fruto da nossa última aula no século XIV, é a chamada crise do século XIV. Três elementos principais compõem essa crise do século XIV. Vamos relembrar. Quais são os elementos principais da crise do século XIV? Fome, peste e guerra. Diante desse quadro de fome, a produção de alimentos não vai crescer num ritmo tão grande quanto a população. As diversas doenças que afetavam aquela sociedade nas suas mais variadas formas, a peste negra como principal elemento aí de contribuição para esse quadro de doenças, e as guerras, principalmente as chamadas revoltas camponesas que eclodiram em diversos locais da Europa. As mais famosas foram as francesas, que ficaram conhecidas como Jaqueries. Diante desse quadro de fome, peste e guerra, o caos que aquela sociedade vivia, era necessário a centralização do poder político na mão de alguém, para que este alguém pudesse colocar ordem na casa. E aí vão surgir os estados modernos, fruto desse novo pacto social, dessa necessidade de organização e ordenamento
que a crise do feudalismo tinha trazido àquela sociedade. E aí vai nascer uma aliança entre esse governante, o rei, e as camadas dominantes ou importantes daquela sociedade. Mais especificamente a nobreza, que foi a classe governante durante a Idade Média, e também uma classe que galgava, dava seus primeiros passos em direção a se tornar uma classe importante, que era a burguesia. Cada uma dessas classes vai se beneficiar de alguma forma desse novo pacto social. Por exemplo, os nobres. Professor, o que é que o nobre vai ganhar com essa nova realidade? Na Idade Média feudal, o nobre tinha o controle de tudo, agora ele estava perdendo, verdade. De fato, o nobre perdia controle político, mas continuava sendo classe social privilegiada. O nobre deixou de ter o comando do feudo e passou a viver dentro da corte, sendo sustentado pelo rei. No máximo, o que o rei fazia era delegar funções, colocando a nobreza em alguns cargos, em algumas instituições, para que essa nobreza ajudasse o rei a governar. Então, ela não perdeu o status social, ela continuou sendo uma camada social privilegiada, ela apenas perdeu o controle político, ela não mandava mais nas suas terras, agora aquilo tudo pertencia ao rei, e o rei era que determinava qual era a função que cada nobre ia ter dentro do seu reinado. Inclusive, era muito comum que quando o nobre era contrário ao rei, os seus territórios eram confiscados pelo Estado, eram tomados pelo Estado, o nobre era preso e assim por diante. Então, o nobre que se rebelasse contra a autoridade real, geralmente tinha como resultado um conflito direto com o rei, a perca dos seus territórios, e para o nobre não seria interessante. Então, essa aliança entre rei e nobreza foi um dos elementos que constitui o Estado moderno. Outra aliança é com a burguesia. O que é que a burguesia vai ganhar com isso? Vai ganhar mais facilidade de desenvolver as atividades econômicas. Na Idade Média feudal, por causa da natureza do feudalismo descentralizado, policêntrico, para usar uma expressão mais moderna, existiam diversos sistemas diferentes de pesos e medidas. É como se cada país desse, cada feudo desse fosse um país diferente, com moedas diferentes. Para quem lida com o comércio, isso é muito complicado. E o que é que o Estado moderno oferecia à burguesia? A possibilidade de um território bem definido, a possibilidade de uma moeda unificada, a possibilidade de um único sistema de pesos e medidas, a possibilidade da proteção real para a atividade comercial. Então, tudo isso vai, de uma certa forma, beneficiar a burguesia, que, por sua vez, vai embarcar nesse auxílio ao rei, muitas vezes financiando o exército, muitas vezes financiando a própria monarquia e assim sucessivamente, tá? Então, esse pacto social é construído a partir dessa aliança entre o rei e essas camadas sociais ou privilegiadas ou que vão se beneficiar, tá bom? Outra coisa, esse Estado que aí emerge, ele possui algumas características que eu, aluno núcleo, preciso saber para fazer boas provas de vestibular. Quais são as principais características do Estado moderno? Primeiro, centralização do poder. O poder centraliza-se na mão do rei. Tiago, o que é que tu quer dizer com centralização do poder? Primeira coisa, ele controla o exército. Então ele tem poder militar. Ele organiza as leis. Ele faz executar as leis. Ele determina o julgamento dos processos. O rei, ele concentra na mão dele o executivo, o legislativo e o judiciário. Não existia nessa época divisão de poderes. No máximo, o que os reis possuíam eram conselhos de Estado, geralmente formados por nobres, que eram organizados quando o rei queria, quando ele solicitava, quando ele pedia a presença do seu conselho de Estado, dos seus conselheiros, para poder tomar alguma decisão com a observação da opinião desses conselheiros. Mas na maioria dos casos, os reis eles determinavam e a coisa virava lei, não é? É isso que nós estamos chamando de poder centralizado. Quando o rei ele não precisa dividir a autoridade dele com ninguém, tá certo? Eram monarquias de caráter absolutista, ok? Além disso, um exército permanente,
Professor, na Idade Média não tinha exército permanente? Não tinha não. A sociedade medieval é dividida naqueles que rezam, o clero, naqueles que trabalham, os servos, e naqueles que combatem, que são os nobres. Então o nobre, que é a camada social guerreira, é preparada para a guerra, desde que é pequenininho. Então quando a guerra acontecer, ele já sabe o que fazer. Então se ele já sabe o que fazer, ele não precisa de um exército permanente. Na Idade Moderna, com o surgimento do Estado moderno, eu preciso de um exército permanente para estar ali de prontidão para evitar problemas. De repente, estoura uma revolta camponesa, o exército reprime. De repente, um país estrangeiro invade o seu, o exército reage. Então a necessidade de um exército permanente vai daí, de reprimir na hora certa caso aconteça alguma fatalidade, algum processo aí dentro daquele reino, tá certo? Outra coisa, o território se torna definido. Tiago, como assim território definido? Olha um exemplo fácil para entender. Imagina que isso daqui é a França e isso daqui é a Alemanha. França e Alemanha são países que fazem fronteira. Aqui você tem um senhor feudal francês e aqui um senhor feudal alemão. Esse senhor feudal francês casou a sua filha com o filho do senhor feudal alemão. Quando esses senhores feudais morrerem e os seus respectivos filhos forem os seus herdeiros, olha só o que é que vai acontecer com essa fronteira. Ó. Ela vai deixar de existir. E aí vai surgir um feudo que não é nem francês nem alemão, é uma mistura dos dois. O que é que os reis vão fazer? Acaba essa brincadeira, esse é o meu território, define-se a fronteira, o que é que pertence a cada estado, tá? Outro ponto fundamental, surgimento de um idioma nacional. Esse idioma nacional que vai surgir, ele vai ser de uma certa forma imposto como um fator de dominação. Você me obedece quando você me entende. Então era necessário os reis fazer-se obedecer através do conhecimento da língua nacional. Professor, como é que eu imponho um idioma nacional a um povo? Através de diversos processos. Um deles através da educação, um outro através da literatura. Então as pessoas que tinham acesso à educação, elas estudavam o idioma nacional. As pessoas que escreviam, elas escreviam nas línguas nacionais. É nesse momento que está nascendo em vários locais da Europa as grandes obras clássicas da literatura nas suas respectivas línguas. Camões está escrevendo os Lusíadas em português. Cervantes está escrevendo Dom Quixote em espanhol. William Shakespeare está escrevendo as suas diversas obras em inglês. E aí os idiomas nacionais vão se consolidando através da literatura, através da educação, através de uma série de mecanismos que vão ser criados para isso. Pode parecer curioso esse negócio de impor o idioma nacional. Nelson Mandela, quando visitou o Brasil, ele ficou surpreso do Brasil ser o segundo país do mundo que tem mais negros fora da África. Ou seja, tirando o continente africano, o Brasil é o segundo país mundial que contém a maior quantidade de negros. E que todas as pessoas aqui que vêm de diversas regiões diferentes, vieram da África, de Portugal, da Itália, da Espanha, só tem um idioma, o português. Não é? Então a variedade linguística é muito comum a algumas culturas. Aqui o português ele é o idioma único, de brancos, de negros, de índios. Não é? Existem alguns dialetos, mas o português ele se consolida. E como é que isso aconteceu aqui? Através da imposição do idioma que foi feita a partir do Marquês de Pombal. Então a imposição do idioma é algo importante para se fazer obedecer. Tá? E aí esses idiomas vão se estabelecer nesse momento. E uma moeda unificada para facilitar as atividades comerciais. Então são características que demonstram o que é ser um Estado moderno, tá bom? Os principais Estados modernos que surgiram na Europa são esses daqui que você está vendo. Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Professor, todos os países europeus adotaram o modelo de monarquias absolutistas? Claro que não. Alguns países não adotaram esse modelo. Professor, o senhor pode me dizer uma exceção a essa regra aí? Itália, Alemanha. Inclusive, Itália e Alemanha nem existiam enquanto nação. São países que só passam a existir no século XIX.
E em países onde essa monarquia não foi tão absolutista, tá certo? Essas características aqui, esses elementos, acabam se tornando um pouco mais complexos. Olha o caso da Suíça. A Suíça é um país que não tem uma trajetória de uma monarquia absolutista estabelecida. Por conta disso, a Suíça é um país que recebe influências de múltiplos territórios. Dependendo de que região da Suíça você está, você fala o alemão, ou fala o francês e por aí vai, tá certo? Então, assim, esses são os principais. Cada um desses países vai se centralizar politicamente, que é a principal característica do Estado moderno, a partir de alguns elementos que vão acontecer. No caso de Portugal, elementos importantes para a unificação desse território. O primeiro deles é a tal da Revolução de Avis. Professor, o que é que foi essa Revolução de Avis? Foi um conflito familiar. Foi a disputa entre duas facções da família real portuguesa. O rei morreu, não deixando um herdeiro homem, deixando uma filha que tinha um compromisso matrimonial com o soberano espanhol, com o governante espanhol. E aí uma parcela da população portuguesa que temia perder a sua autonomia para a Espanha, em vez de apoiar a herdeira real e legítima, apoia o filho bastardo do rei, Dom João Mestre de Avis. E aí nasce um conflito entre aqueles que queriam a sucessão da herdeira legítima e aqueles que apoiavam o bastardo Dom João Mestre de Avis. Esse processo ficou conhecido na história de Portugal como Revolução de Avis. Dom João toma o poder, centraliza na sua mão, reprime os discordantes, os dissidentes, e a partir daí o Estado português vai se centralizando. Um outro elemento importante, esse daqui é importante tanto para Portugal quanto para a Espanha, é a famosa Guerra da Reconquista. Essa Guerra da Reconquista foi um conflito envolvendo cristãos e muçulmanos na Península Ibérica. A ideia era expulsar os muçulmanos desse território e reconquistar o território para a cristandade. Houve, tanto no caso espanhol quanto no caso de Portugal, um processo de centralização do poder na mão dos governantes, né? Principalmente comandando os exércitos que iam expulsar os muçulmanos. Então esse episódio também é fundamental para a centralização do poder. No caso da França e da Inglaterra, destaque também para alguns elementos. Na Inglaterra nós temos a Guerra das Duas Rosas, olha como é fácil. Assim como no caso português, a Guerra das Duas Rosas foi um conflito familiar entre duas famílias, a família Lancaster e a família York. Uma delas vai vencer e vai centralizar o poder na Inglaterra, tá? Agora, o conflito mais importante aqui de todos citados, sem dúvida nenhuma, é a Guerra dos 100 Anos. Essa Guerra dos 100 Anos, ela é motivada por diversos fatores, mas o motivo principal é a disputa entre a Inglaterra, vou representar aqui a Inglaterra por esse triangulinho, tá certo? E a França, vou colocar a França aqui embaixo. Inglaterra e França são separados pelo mar. Eu vou representar aqui com esse achurado, que é o Canal da Mancha. Tá certo? Bom, o que é que vai dar origem a esse conflito? O que vai dar origem a esse conflito é a disputa por territórios, principalmente territórios que ficavam no norte da França, tá? O rei da Inglaterra era rei na Inglaterra e era nobre na França. E aí, tanto a Inglaterra quanto a França, nesse momento, estavam passando por processo de centralização. A centralização na Inglaterra vai se concluir e na França o rei da Inglaterra não queria ceder os seus territórios à autoridade real. E aí vai começar esse conflito. Apesar de ser chamado de Guerra dos 100 Anos, nós sabemos que essa guerra durou muito mais do que 100 anos, 116 anos, tá? Também não foi um conflito ininterrupto. Não foram 116 anos de guerra direto. Houve diversos intervalos nessa guerra. Um dos fatores importantes e interessantes nessa guerra é a formação de um exército nacional, no caso francês. E uma das personagens mais interessantes nesse processo é uma camponesa chamada Joana d'Arc. Lembra dela? A Joana d'Arc, ela vai surgir e vai utilizar um argumento interessante.
O único que uma mulher daquela época poderia utilizar e seria aceito pelaquela sociedade, de que estava ouvindo vozes que ela supunha ser de um anjo, orientando a ela o que fazer. E aí, com esse argumento religioso, numa sociedade profundamente influenciada pela religião, Joana d'Arc rompe o cerco e consegue se projetar como uma líder militar. Uma coisa bastante incomum para uma mulher no final da Idade Média. Comanda o exército francês e ajuda na expulsão dos ingleses e na consolidação do trono francês. Posteriormente, Joana d'Arc é capturada pelos ingleses, levada para a Inglaterra, julgada como bruxa e queimada pela fogueira da Inquisição. Mais tarde, Joana d'Arc é reabilitada, canonizada, santificada. Hoje ela é uma santa na França, Santa Joana d'Arc. Mas o mais interessante desse processo é que você observa claramente que muitas mulheres ao longo da história não se contentaram com o papel social que a sua sociedade dava para as mesmas. Não se contentavam com o papel de mãe, esposa e tentavam romper esse cerco e mudar as suas respectivas realidades. Joana d'Arc é um desses exemplos, tá certo? Então, espero que você tenha gostado. Essa aula é para enfatizar os elementos principais da formação do Estado moderno. Na próxima aula, a gente vai ver algumas das monarquias absolutistas mais importantes, principalmente a monarquia absolutista na França, que é o auge do absolutismo, é o absolutismo francês, mas mais especificamente nós vamos dedicar nossa atenção ao estudo dos teóricos absolutistas. Esses sim são campeões de Enem. E aí a gente precisa conhecer um pouco da obra desses caras, tá bom? Espero que você tenha gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Abraço!